O estalo de um tiro ecoou pelas ruas empoeiradas de Ordway, Colorado, enquanto Sophia Winters corria por sua vida, sua respiração vindo em arfadas irregulares e seu cabelo dourado esvoaçando atrás dela como uma bandeira ao vento. O ano era 1879, e naquele momento, enquanto a bala rasgava através de suas costas, o tempo parecia desacelerar até rastejar. Sofia sentiu a dor ardente florescer entre suas omoplatas, um ferro em brasa de agonia que a roubou de fôlego. Suas pernas fraquejaram e ela sabia que estava caindo, despencando em direção à terra dura e compactada. Mas em vez do chão cruel, ela caiu em braços fortes que a pegaram com surpreendente gentileza. "Eu te peguei, senhorita", disse uma voz profunda, densa com preocupação. "Fique comigo agora." Através da névoa de dor, Sofia olhou para cima no rosto de um estranho, um belo cowboy com intensos olhos verdes e um determinado conjunto em sua mandíbula. Seu chapéu havia caído para trás, revelando o cabelo escuro tocado pelo sol, e enquanto a consciência começou a escorregar dela, o último pensamento de Sofia foi que ela nunca tinha visto ninguém olhá-la com tamanha feroz proteção. Thomas Summers estava em Ordway há apenas 2 dias quando ele testemunhou o tiroteio. Ele estava amarrando seu cavalo do lado de fora da loja geral. Quando ele ouviu a comoção, um grito assustado de mulher seguido pelo som inconfundível de uma arma sendo engatilhada. Sem pensar, ele correu em direção ao barulho, dobrando aqui a esquina bem a tempo de ver uma mulher loira correndo por sua vida e um homem em um casaco escuro erguendo sua pistola. Thomas havia gritado um aviso, mas era tarde demais. A arma havia disparado e a mulher havia se sacudido para frente. Ferida. Puro instinto havia impulsionado Thomas para frente e ele a havia pego pouco antes dela atingir o chão, embalando-a contra seu peito enquanto o sangue dela encharcava sua camisa. "Ajuda!" Thomas rugiu, olhando ao redor selvagemente. "Esta mulher foi baleada. Eu preciso de um médico." Pessoas começaram a emergir de portas, cautelosamente a princípio. Então, com crescente urgência, enquanto viam a mulher ferida nos braços do cowboy. Thomas escaneou os rostos, desesperado para encontrar alguém que pudesse ajudar. "O lugar do Dr. Patterson é rua abaixo", chamou um homem idoso, apontando para um prédio caiado com uma pequena placa. "Segunda casa depois do barbeiro." Thomas não esperou por mais instruções. Levantando Sofia completamente em seus braços, ele correu em direção à casa do médico. Cada passo sacudindo seu corpo ferido e deixando uma trilha de gotas de sangue na poeira. Atrás dele, ele podia ouvir gritos enquanto os moradores perseguiam o atirador, mas a única preocupação de Thomas era a mulher pálida em seus braços, sua respiração ficando mais superficial a cada segundo que passava. "Não morra para mim", ele murmurou, suas botas batendo contra a estrada de terra. "Você fica comigo, você ouve. Eu não te peguei só para te perder agora." Dr. Patterson era um homem em seus 60 com óculos e uma barba grisalha aparada. Ele deu uma olhada no par encharcado de sangue em sua soleira e os conduziu para dentro, suas mãos experientes já alcançando Sofia enquanto Thomas a carregava pela porta. "Coloque-a na mesa", o médico ordenou, gesticulando para uma mesa de exame de madeira no centro de sua sala da frente. "De bruços, me diga o que aconteceu enquanto eu corto seu vestido." Thomas gentilmente deitou Sofia na mesa, arrumando-a para que a ferida estivesse acessível. Ela estava correndo de alguém. Homem em um casaco escuro atirou nela nas costas. Eu não vi o rosto dele claramente. O médico trabalhou rapidamente usando tesouras para cortar o vestido e o espartilho de Sofia, expondo a ferida irritada que bombeava sangue a cada batimento cardíaco dela. "A bala ainda está lá. Você precisará me ajudar a segurá-la enquanto eu a extraio. Ela está inconsciente agora, mas a dor pode acordá-la." Thomas assentiu sombriamente, posicionando-se na cabeça e ombros de Sofia, pronto para mantê-la imóvel. Enquanto o médico sondava a ferida com fórceps, os olhos de Sofia se abriram
e ela gritou um som de pura agonia que Thomas sentiu em seus próprios ossos. Devagar agora, ele acalmou, segurando-a firmemente, mas gentilmente. O médico está te ajudando. Você foi baleada, mas você vai ficar bem. Os olhos selvagens de Sofia encontraram os dele, cheios de dor e confusão. Quem? Ela conseguiu ofegar antes que outra onda de dor a dominasse. Meu nome é Thomas Summers, ele disse, tentando mantê-la focada em seu rosto em vez do que o médico estava fazendo. E eu não vou deixar nada mais acontecer com você. Isso é uma promessa. Seus dedos agarraram seu braço com surpreendente força. Sofia, ela sussurrou. Sofia Winters. Então seus olhos reviraram e ela misericordiosamente perdeu a consciência novamente. Consegui, Dr. Patterson anunciou, segurando uma bala ensanguentada. A ferida não é tão profunda quanto eu temi. Perdeu sua coluna e órgãos principais, pelo que posso dizer. Ela perdeu sangue, mas com os devidos cuidados, ela deve se recuperar. Alívio inundou Thomas como água fresca. Ele não havia percebido o quão investido ele já havia se tornado na sobrevivência dessa mulher. O que posso fazer para ajudar? Ela precisa de um lugar seguro para se recuperar, o médico disse, já limpando e enfaixando a ferida. Quem a baleou pode tentar novamente. Você a conhece. Thomas balançou a cabeça. Nunca a vi antes de hoje. Bem, ela não pode ficar aqui, Patterson disse. A irmã da minha esposa está chegando amanhã e nós não temos o espaço. O hotel na cidade não é seguro o suficiente se alguém a está caçando. Thomas não hesitou. Eu aluguei uma cabana logo fora da cidade. É pequena, mas é privada. Ela pode se recuperar lá. O médico levantou uma sobrancelha. Isso é muito generoso, oferecer sua casa a um estranho. Alguém atirou nela em plena luz do dia, Thomas respondeu, sua mandíbula cerrada. Eu pretendo descobrir por quê e garantir que eles não tenham uma segunda chance. Enquanto o doutor Patterson terminou de enfaixar a ferida de Sofia, o xerife da cidade chegou. Um homem atarracado chamado Henry Miller, com um bigode sal e pimenta e olhos cansados. Ouvi dizer que tivemos um tiroteio, ele disse, removendo seu chapéu enquanto entrava. Senhorita, ok, ela ficará, o médico respondeu. Graças à rápida ação deste jovem, o xerife virou-se para Thomas. Você viu o que aconteceu? Thomas recontou os eventos novamente, descrevendo o atirador o melhor que pôde, embora, na verdade, ele estivesse mais focado em alcançar Sofia do que em memorizar as características do atirador. Casaco escuro, complexão média, talvez 35 ou 40 anos de idade, Thomas terminou. Tinha um chapéu puxado baixo. Eu não reconheceria seu rosto, mas eu reconheceria seu andar. Ele mancava ligeiramente na perna direita. O xerife assentiu, fazendo anotações. E a jovem? Alguém sabe quem ela é? Disse seu nome Sofia Winters, antes que ela desmaiasse novamente. Thomas respondeu. Isso é tudo que eu sei. Winters, a testa do xerife franziu. Não me lembro de ninguém com esse nome em Ordway, deve estar de passagem. Ele guardou seu caderno. Eu vou perguntar pela cidade, ver se alguém sabe mais sobre ela ou o atirador. Onde ela estará ficando durante sua recuperação? Quando Thomas explicou sua oferta da cabana, o xerife Miller lhe deu um olhar longo e avaliador. Você sempre acolhe mulheres estranhas que são baleadas, Sr. Summers. Só às terças, Thomas respondeu secamente. Resto da semana eu o deixo onde eles caem. O bigode do xerife estremeceu. Se cuide. Nós não sabemos quem ela é ou que tipo de problema a segue. Ele virou-se para sair. Então parou na porta. Eu enviarei o deputado Clark à sua cabana amanhã para colher o depoimento dela se ela estiver capaz. Depois que o xerife partiu, Thomas e o Dr. Patterson cuidadosamente transferiram a ainda inconsciente Sofia para uma carroça. O médico forneceu bandagens limpas, jeans da lei para a dor e instruções estritas para o cuidado dela. Mantenha a ferida limpa. Troque o curativo 2 vezes ao dia. Patterson disse. Se a febre começar ou a ferida mostrar sinais de infecção,
Vermelhidão, inchaço, secreção, traga-a de volta imediatamente. Caso contrário, mantenha-a imóvel e descansando por pelo menos uma semana. Thomas assentiu, memorizando as instruções. Por quanto tempo ela estará inconsciente? Difícil dizer. O corpo tem sua própria sabedoria. Poderiam ser horas, poderia ser até de manhã. A coisa importante é mantê-la confortável e segura. A jornada para a cabana de Thomas levou menos de 30 minutos. Mas para Thomas, segurando a mulher ferida firme enquanto a carroça saltitava sobre o terreno irregular, pareceu muito mais longa. Cada solavanco fazia Sofia gemer suavemente em seu estado inconsciente, e cada som torcia algo no peito de Thomas. A cabana era modesta, e apenas um quarto principal, com uma lareira de pedra, uma pequena área de cozinha, uma cama no canto e uma mesa com 2 cadeiras. Não era muito, mas era limpa e segura, com fechaduras robustas na porta e persianas para as janelas. Thomas cuidadosamente deitou Sofia em sua cama. Então acendeu o fogo para afastar o frio da noite. Enquanto a escuridão caía, ele sentou-se em uma cadeira ao lado da cama, seu rifle Winchester sobre os joelhos, e vigiou a mulher misteriosa cuja vida havia se emaranhado com a sua através de um único ato de violência. Ele estudou o rosto dela à luz bruxuleante da lareira. As maçãs do rosto altas, o nariz reto, a boca generosa, agora puxada, apertada com dor, mesmo na inconsciência. Ela era bonita, mas havia algo mais em seu rosto, uma força, uma determinação que mostrava mesmo agora. Quem era ela? Por que alguém havia tentado matá-la? E o que aconteceria quando ela acordasse para se encontrar na cabana de um estranho a milhas da cidade? Thomas não sabia as respostas, mas enquanto ele se preparava para sua vigília, ele fez um voto silencioso de proteger esta mulher, até que ela estivesse bem o suficiente para se proteger e talvez, se ela o deixasse, para ajudá-la a enfrentar qualquer perigo que tivesse trazido aquela bala para suas costas. A noite passou lentamente. Thomas cochilou na cadeira, acordando a cada pequeno som o estalo do fogo, o chamado de uma coruja lá fora, os gemidos suaves que ocasionalmente escapavam dos lábios de Sofia. 2 vezes ele verificou sua bandagem, aliviado ao encontrar apenas uma pequena quantidade de sangue fresco havia escorrido. Perto do amanhecer, Sofia finalmente se mexeu. Suas pálpebras se abriram, a confusão nublando seu olhar, até que ele se fixou em Thomas, que havia se movido para sentar na beira da cama quando ele notou ela acordando. "Onde?" Ela sussurrou, sua voz rouca. "Minha cabana fora de Ordway." Thomas respondeu gentilmente. "Eu sou Thomas Summers. Você se lembra de ter sido baleada?" Sofia tentou se mover, então ofegou enquanto a dor a perfurava. "Sim, ela conseguiu." "Você me pegou." Thomas assentiu. Dr. Patterson removeu a bala. Disse que você vai se recuperar com tempo e descanso. Ele ofereceu a ela uma xícara de água, cuidadosamente apoiando sua cabeça para que ela pudesse beber. "Você se sente forte o suficiente para me dizer por que alguém estava atirando em você?" Sofia deu vários goles antes de responder. "É uma longa história," ela disse, sua voz ligeiramente mais forte, "e não uma bonita." "Eu tenho tempo," Thomas respondeu, "e eu já vi minha cota de feio." Sofia o estudou por um longo momento, como se pesasse suas opções. Finalmente, ela suspirou. "O nome dele é Victor Holloway. Ele é um homem rico de Denver que acredita que eu tomei algo que pertence a ele." "E você?" Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. "Sim, eu mesma." A expressão intrigada de Thomas, ela continuou. "Eu era sua companheira, paga para ser vista em seu braço, para entreter seus associados de negócios, para aquecer sua cama." Ela falou factualmente, mas Thomas podia ver a vergonha por trás de seus olhos. "Você o deixou," Thomas disse, o entendimento amanhecendo. Sofia assentiu fracamente. 3 meses atrás, eu havia economizado dinheiro suficiente para começar de novo em algum lugar novo, Victor.
Ele não larga as coisas facilmente, especialmente coisas que ele considera sua propriedade. Você não é propriedade, Thomas disse firmemente, a raiva explodindo contra este homem desconhecido. Ninguém é. Victor discorda, Sofia respondeu. Ele tem me rastreado. Eu pensei que o havia perdido quando cheguei em Ordway. Ela fechou os olhos brevemente. Eu estava errada. Thomas absorveu esta informação, sua mandíbula apertando. O xerife está investigando o tiroteio. Eu posso ir até ele, contar a ele sobre este Holloway. Não. Os olhos de Sofia se abriram e ela tentou sentar-se apenas para cair para trás com um grito de dor. Victor tem conexões em todos os lugares. Juízes. Dinheiro de homem da lei compra todo tipo de amigos. Se ele souber que eu sobrevivi, se ele pensar que eu contei a alguém sobre ele. Thomas gentilmente pressionou seu ombro de volta contra o travesseiro. Devagar agora. Você vai rasgar seus pontos. Ele considerou as palavras dela. Tudo bem, nenhum xerife por agora, mas você precisa de tempo para curar e eu preciso saber contra o que estamos. Holloway ainda está na cidade? Ele continuará procurando por você? Ele assumirá que estou morta ou perto disso. Sofia disse depois de um momento de pensamento. Mas ele é minucioso. Ele pode ficar um dia ou dois para confirmar. Então nos escondemos, Thomas decidiu. Ninguém sabe que você está aqui, exceto o médico e o xerife. E nenhum me pareceu como homens que a entregariam. Sofia olhou ao redor da cabana, realmente a vendo pela primeira vez. Esta é sua casa, ela disse suavemente. Eu trouxe perigo à sua porta. Eu deveria ir embora assim que eu for capaz. Thomas balançou a cabeça firmemente. Você vai ficar até você estar curada depois disso. Bem, nós vamos descobrir então. Ele se levantou. Você deveria descansar mais. Eu farei para nós um café da manhã quando você acordar novamente. Sofia pegou sua mão enquanto ele se virava. Seu toque surpreendentemente quente apesar de seu calvário. Por que você está me ajudando? Você não me conhece. Eu poderia estar mentindo sobre tudo. Thomas olhou para suas mãos unidas. Então encontrou o olhar dela firmemente. Pode ser, ele concordou. Mas meu pai me ensinou a julgar as pessoas por suas ações, não por suas palavras. E agora, o que eu vejo é uma mulher que foi ferida e caçada, que merece uma chance de curar em paz. Ele gentilmente extraiu sua mão. Descanse agora, senhorita Winters. Você está segura aqui. Enquanto Thomas se afastava para atiçar o fogo, ele não viu as lágrimas que brotaram nos olhos de Sofia, ou o jeito que ela o observava com uma mistura de gratidão e admiração antes que a exaustão a dominasse mais uma vez. Nos próximos 3 dias, a força de Sofia gradualmente retornou. A ferida em suas costas permaneceu dolorosa, mas a febre que o Dr. Patterson havia alertado nunca se materializou, e as bordas da lesão começaram a se unir limpas. Thomas provou ser um cuidador atencioso, trocando suas bandagens com mãos cuidadosas, preparando refeições simples mas nutritivas e ajudando-a a se mover da cama para uma cadeira perto do fogo quando ela ficava inquieta deitada. Durante aqueles dias eles conversaram. A princípio, suas conversas eram cautelosas, cada um revelando apenas detalhes superficiais de suas vidas. Mas à medida que a confiança de Sofia em Thomas cresceu, assim também sua disposição de compartilhar sua história. Eu não era sempre. Ela hesitou, procurando por palavras enquanto eles sentavam perto do fogo na noite do 3º dia. Uma companheira Thomas forneceu gentilmente. Sofia assentiu, seus dedos traçando padrões ociosamente na colcha que cobria seu colo. Meu pai possuía um pequeno rancho perto de Pueblo. Nada grandioso, mas era o suficiente para nós, eu, pai e meu irmão mais novo, James. Mãe morreu quando eu tinha 12. Ela olhou para as chamas, memórias brincando em seu rosto. Quando eu tinha 19, um inverno ruim matou a maioria de nosso gado. Pai pegou um empréstimo para reconstruir o rebanho. Thomas não interrompeu, sentindo que ela precisava contar esta história à sua própria maneira. O banco executou a hipoteca no ano seguinte.
Pai não conseguia fazer os pagamentos. Na noite em que perdemos o rancho, sua voz falhou. Ele tirou sua própria vida, deixou a mim e a James com nada além de dívidas. A mão de Thomas encontrou a dela, oferecendo apoio silencioso. James tinha apenas 16. Eu tentei encontrar trabalho honesto, mas não havia muito para uma mulher sem marido e sem habilidades além da pecuária. Então eu conheci Victor. Sua voz endureceu ligeiramente. Ele ofereceu uma solução: roupas finas, um lugar para morar, dinheiro para enviar James para a escola de volta ao leste. Tudo o que eu tinha que fazer era... Ela deixou a frase pendurada e inacabada. Você estava protegendo seu irmão, Thomas disse sem julgamento em sua voz. Eu disse isso a mim mesma, Sofia concordou. E por um tempo não foi tão ruim. Victor era generoso à sua maneira, mas com o tempo ele se tornou controlador, possessivo. Se eu falasse com outro homem, mesmo um lojista, haveria consequências. Ela inconscientemente tocou um ponto perto de sua clavícula, e Thomas suspeitou que havia uma cicatriz ali, escondida por suas roupas. Como você escapou? Ele perguntou. Cuidadosamente, Sofia disse com um sorriso sombrio. Eu salvei o que pude, um pouco de cada vez. James terminou a escola e encontrou trabalho como escriturário em Boston, então ele não precisava mais do meu apoio. Quando Victor foi a Chicago a negócios por 2 semanas, eu agarrei minha chance. Seus olhos encontraram os de Thomas. Eu tenho corrido desde então, 3 meses sempre olhando por cima do meu ombro. E agora? Thomas perguntou baixinho. Agora eu não sei, Sophia admitiu. Eu havia planejado continuar me movendo para o oeste, talvez até a Califórnia, começar de novo onde ninguém me conhece. Ela olhou ao redor da cabana, mas eu nunca esperei isso. Alguém me ajudando sem querer nada em troca. Thomas ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras dela. Então ele perguntou, o que você faria se você não estivesse correndo, se você pudesse escolher qualquer vida? A pergunta pareceu surpreender Sofia. Ela olhou para ele pensativamente antes de responder. Eu gostaria de um pequeno lugar meu, nada chique, talvez um jardim. Eu gostaria de trabalhar com minhas mãos novamente cultivando coisas, fazendo coisas. Um sorriso melancólico tocou seus lábios. Eu sinto falta da simplicidade daquela vida. Thomas assentiu, compreensão em seus olhos. Isso não é tão diferente do que eu quero. E qual é a sua história, Thomas Summers? Sofia perguntou, desviando a conversa de si mesma. Por que você está em uma cabana fora de Ordway, Colorado, acolhendo estranhos feridos? Thomas recostou-se em sua cadeira, esticando suas longas pernas em direção ao fogo. Nenhuma grande tragédia como a sua, ele disse. Eu cresci no Texas, trabalhei com gado a maior parte da minha vida. Remou com algumas roupas, guardou meus salários. No ano passado eu decidi que queria terra minha, em algum lugar com boa água e grama. Tenho viajado procurando pelo lugar certo. Ordway é o lugar certo? Sofia perguntou. Thomas encolheu os ombros. Pode ser. Há uma pequena propriedade à venda, a cerca de 10 milhas ao norte daqui, 160 acres com um riacho correndo através dela. O preço é justo. Eu estava planejando examiná-lo esta semana antes. Ele gesticulou em direção a Sofia com um pequeno sorriso. Antes que eu complicasse sua vida, ela terminou para ele. Eu sinto muito por isso. Não seja, Thomas respondeu simplesmente. Algumas complicações valem a pena. Seus olhos se encontraram através do pequeno espaço entre eles, e algo não dito passou entre eles um reconhecimento, talvez de espíritos afins. 2 pessoas buscando paz, um lugar para pertencer, uma vida construída em seus próprios termos. O momento foi quebrado pelo som de batidas de cascos se aproximando da cabana. Imediatamente Thomas estava de pé, alcançando seu rifle. Fique aqui, ele disse a Sofia, movendo-se rapidamente para a janela. Espiando através de uma pequena fenda nas persianas, ele relaxou ligeiramente.
É apenas o deputado que o xerife mencionou vindo para pegar seu depoimento, eu acho. O rosto de Sofia havia ficado pálido. O que eu devo dizer a ele? Isso depende, Thomas disse, colocando seu rifle de lado, mas mantendo-o ao alcance. Você confia na lei para te ajudar? Sofia hesitou, então balançou a cabeça. Victor tem muita influência. Se a notícia chegar a ele que estou viva e falando, Thomas assentiu em compreensão. Então nós mantemos simples. Você foi atacada por um estranho. Não viu o rosto dele claramente. Não tem ideia porque alguém iria querer te machucar. Uma batida soou na porta. Thomas esperou até que Sofia se recompusesse, sentando-se mais reta e arrumando a colcha para cobrir sua camisola, uma das camisas de Thomas. Na verdade, que era tudo o que eles tinham depois de cortar seu vestido encharcado de sangue. O deputado Clark era jovem, talvez 25, com um rosto sério e um hábito nervoso de ajustar seu distintivo. Ele removeu seu chapéu quando Thomas apresentou Sofia e falou com gentil deferência enquanto ele a perguntava sobre o tiroteio. Sofia desempenhou seu papel perfeitamente, descrevendo o ataque com detalhe suficiente para ser crível, enquanto alegava nenhum conhecimento da identidade ou motivo de seu agressor. Ela se retratou como uma viúva viajando para se juntar a parentes na Califórnia, uma vítima inocente de violência aleatória. O deputado pareceu aceitar sua história, embora Thomas notasse seus olhos demorando na fina qualidade do cabelo de Sofia, penteado o único item de valor que ela havia conseguido manter com ela, preso em seu cabelo no dia do tiroteio. O xerife diz que o homem que atirou em você deixou a cidade, Clark os informou, enquanto ele se preparava para sair. Fez check-out do hotel na manhã seguinte ao tiroteio. De acordo com o balconista, cavalgou para o oeste. Thomas e Sofia trocaram um rápido olhar. Se Holloway havia partido, provavelmente significava que ele acreditava que Sofia estava morta, o que lhes deu um alívio temporário, pelo menos. Obrigada, deputado, Sofia disse com um sorriso convincente. É um alívio saber que ele se foi. Depois que Clark partiu, Thomas saiu para garantir que o deputado realmente havia partido. Então retornou para encontrar Sofia tentando ficar de pé sozinha, segurando as costas de sua cadeira para apoio. O que você está fazendo? Ele perguntou, correndo para o lado dela. Testando minha força, ela respondeu através de dentes cerrados. Se Holloway pensa que estou morta, esta é minha chance de ir para longe antes que ele descubra o contrário. Thomas franziu a testa, deslizando um braço ao redor da cintura dela para firmá-la. Você não está nem perto de pronta para viajar. O médico disse pelo menos uma semana de repouso completo, e faz apenas 3 dias. Sofia olhou para ele, frustração evidente em seus olhos. Cada dia que eu fico te coloca em mais perigo se Holloway de alguma forma descobrir que estou viva, se ele me rastrear aqui. Então eu lido com ele, Thomas disse firmemente. Ele a guiou de volta para a cama, apesar de seus protestos. Sofia me ouviu. Você mal consegue ficar de pé. Você nunca sobreviveria a uma longa jornada em sua condição. Eu sobrevivi a coisas piores, ela argumentou, mas permitiu-se ser acomodada na cama. Eu não duvido, Thomas respondeu, sua voz suavizando. Mas você não precisa desta vez. Deixe-se curar adequadamente. Nós vamos descobrir o resto à medida que vier. Sofia estudou o rosto dele por um longo momento. Por que você se importa tanto? Você poderia ter me entregue ao médico e terminado com isso. Thomas sentou-se ao lado dela na beira da cama, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Quando eu vi você ser baleada quando eu te peguei. Algo mudou, eu não consigo explicar direito. Ele esfregou a nuca, desconfortável em expressar tais sentimentos, mas determinado a ser honesto. Eu me senti responsável por você, sim, mas é mais do que isso, eu sinto. Conectado a você de alguma forma. A expressão de Sofia suavizou. Eu sinto isso também. Ela admitiu baixinho, mas essa é ainda mais uma razão para eu ir embora. Pessoas que se aproximam de mim tendem a se machucar.
Eu posso cuidar de mim mesmo, Thomas assegurou. E agora minha prioridade é garantir que você cure adequadamente. Ele se levantou, seu tom tornando-se mais prático. Agora eu preciso ir à cidade para suprimentos. Você promete ficar parada e descansar enquanto eu estou fora. Sofia suspirou, então assentiu relutantemente. Eu prometo. Mas Thomas, ela pegou a mão dele, seus dedos quentes contra a pele dele. Tenha cuidado na cidade. Holloway pode ter deixado homens para trás ou pago por informações. Eu manterei meus olhos abertos, ele prometeu. Tranque a porta atrás de mim e meu rifle está carregado se você precisar. Enquanto Thomas cavalgava em direção a Ordway, seus pensamentos permaneceram com a mulher em sua cabana. Em apenas alguns dias, Sophia Winters havia chegado a ocupar um lugar significativo em sua mente. E se ele fosse honesto consigo mesmo, seu coração também. Havia algo nela, sua resiliência, sua força silenciosa, a vulnerabilidade que ela tentava tanto esconder, que o atraía a ela de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. O fato de ela estar fugindo de um homem perigoso apenas fortaleceu sua determinação de protegê-la. Thomas nunca havia se considerado particularmente heróico. Mas o pensamento de Sophia enfrentando Victor Holloway sozinha fazia seu sangue ferver. Na cidade, Thomas manteve um comportamento casual enquanto permanecia vigilante. Ele comprou comida, munição e um vestido pronto na loja geral que ele esperava que servisse em Sofia. A esposa do lojista o ajudou a selecioná-lo. Levantando uma sobrancelha para um homem solteiro comprando roupas femininas, mas se abstendo de comentar quando Thomas mencionou que era para uma parente ferida se recuperando em sua cabana. No salão, Thomas saboreou uma única cerveja enquanto ouvia a fofoca local. O tiroteio ainda era um tópico de conversa, mas os detalhes já haviam se tornado confusos na recontagem. Alguns alegaram que a mulher havia morrido. Outros que ela havia sido levada por um cowboy misterioso que a havia pego. Ninguém mencionou o nome Holloway, ou parecia particularmente interessado em encontrar o atirador agora que ele havia deixado a cidade. Thomas estava prestes a sair quando ele ouviu uma conversa entre o barman e um homem bem vestido que ele não reconhecia. Perguntando sobre uma mulher loira, o estranho estava dizendo, deslizando uma moeda pelo balcão. Bonita em seus 20 anos, pode ter estado usando o nome Winters. Thomas tensionou, mas manteve suas costas para o par, fingindo focar em sua cerveja. Única mulher loira de quem ouvi falar ultimamente levou um tiro na rua 4 dias atrás. O barman respondeu, embolsando a moeda. Não sei se ela viveu ou morreu, o xerife tem sido calado sobre isso. Interessante, o estranho murmurou. E o atirador deixou a cidade, pelo que ouço. Seguindo para o oeste. O estranho pediu um uísque, então perguntou. A mulher que foi baleada, alguém sabe onde ela está agora? Thomas não esperou para ouvir a resposta. Deixando algumas moedas na mesa, ele saiu do salão e apressou-se para seu cavalo. Se Holloway havia enviado alguém para fazer perguntas, isso significava que ele não estava convencido de que Sofia estava morta, o que significava que eles tinham menos tempo do que haviam pensado. Cavalgando de volta para a cabana, a mente de Thomas corria com possibilidades. Eles deveriam partir imediatamente, apesar da condição de Sofia, se esconder em outro lugar, confrontar os homens de Holloway diretamente. Ele estava tão preocupado com esses pensamentos que quase perdeu o sinal de problema pegadas de cascos na terra macia perto da cabana, frescas que não estavam lá quando ele saiu. Imediatamente alerta. Thomas desmontou e amarrou seu cavalo a alguma distância, então se aproximou a pé, sacando seu revólver. Enquanto ele se aproximava da cabana, ele ouviu vozes, a de Sofia, alta contenção, e a de um homem, desconhecida e ameaçadora. O Sr. Holloway ficará muito satisfeito em saber que você sobreviveu, a voz masculina estava dizendo. Ele tem estado muito angustiado, pensando que ele a havia perdido permanentemente. Diga a Victor que ele pode ir para o inferno. Sofia respondeu,
sua voz firme apesar de seu tom elevado. Eu preferiria morrer do que voltar para ele. Isso pode ser arranjado, o homem disse friamente. Embora o Sr. Holloway a preferiria viva, ele tem negócios inacabados com você. Thomas alcançou a janela, espiando cuidadosamente através de uma fenda nas persianas. Dentro, Sofia estava encostada na parede mais distante. O rifle de Thomas em suas mãos, mas tremendo ligeiramente, enquanto ela o apontava para um homem alto e magro em um terno escuro. Mesmo deste ângulo, Thomas podia ver que Sofia estava pálida e instável, claramente se esforçando para permanecer de pé. Eu vou atirar em você se você chegar mais perto, Sofia avisou. Mas o homem apenas riu. Você mal consegue ficar de pé, minha querida. Eu duvido que você poderia me acertar se você tentasse. Ele deu um passo à frente. Agora seja razoável. Coloque a arma e eu vou garantir que sua jornada de volta para Denver seja o mais confortável possível. Thomas havia ouvido o suficiente. Movendo-se silenciosamente para a porta, ele a atestou destrancada. O homem lá dentro havia ou arrombado a fechadura ou forçado Sofia a abri-la. Respirando fundo, Thomas irrompeu pela porta, seu revólver apontado diretamente para o intruso. Afaste-se dela, Thomas comandou, sua voz dura como aço. O homem girou, revelando um rosto estreito com olhos juntos e um bigode fino. Sua mão moveu-se em direção ao seu casaco, mas Thomas engatilhou seu revólver ostensivamente. Eu não faria, Thomas avisou. Mãos onde eu possa vê-las. O homem obedeceu, levantando sua mão lentamente. Este é um assunto particular entre a senhora e seu empregador, ele disse suavemente. Não te diz respeito. Parece-me dizer respeito bastante, já que você está invadindo minha casa e ameaçando minha amiga. Thomas respondeu, movendo-se cuidadosamente para se posicionar entre o homem e Sofia. Quem é você, Lawrence Barton? O homem respondeu com uma leve reverência, como se estivessem sendo apresentados em um encontro social. Eu trabalho para o Sr. Victor Holloway. Eu vim para escoltar a senhorita Winters de volta para Denver, onde ela pertence. Ela não pertence a ninguém. Thomas disse uniformemente. E ela não vai a lugar nenhum com você. Os olhos de Barton se estreitaram. O Sr. Holloway é um homem poderoso, cowboy. Ele não gosta de interferência em seus assuntos. E eu não gosto de homens que atiram em mulheres nas costas. Thomas retrucou. Isso foi obra sua, Barton? A expressão do homem vacilou brevemente. Uma lamentável necessidade, a senhorita Winters provou. Difícil de persuadir por meios convencionais. Atrás de Thomas, Sofia fez um pequeno som angustiado. Ele podia sentir a presença dela em suas costas, o cano do rifle agora apoiado contra seu ombro, enquanto ela o usava para se apoiar. Aqui está o que vai acontecer, Thomas disse, sua voz mortalmente quieta. Você vai embora. Você vai dizer a Holloway que Sofia morreu de seus ferimentos, e nem você nem ninguém mais que trabalha para ele jamais virá procurá-la novamente. Os lábios finos de Barton se curvaram em um escárnio. E por que eu faria isso? Porque se você não o fizer, Thomas respondeu, eu vou te matar bem aqui, agora mesmo, e enterrar seu corpo onde ninguém jamais o encontrará. Não havia bravata em seu tom, apenas fria certeza. E se Holloway enviar outra pessoa, eu farei o mesmo com eles. E se ele vier ele mesmo? Thomas sorriu sem humor. Bem, eu daria as boas-vindas a essa oportunidade. Por um longo momento, os dois homens se encararam, a tensão na cabana espessa o suficiente para cortar. Então o olhar de Barton se voltou para a janela, calculando. Não, Thomas aconselhou, você não conseguiria dar 3 passos. Os ombros de Barton caíram ligeiramente em derrota. Você está cometendo um grave erro, ele disse, sua voz apertada de raiva. O Sr. Holloway não perdoa afrontas. Nem eu, Thomas respondeu. Agora saia. Seu cavalo está amarrado no extremo sul da clareira.
Cavalgue para o norte e não olhe para trás. Thomas manteve seu revólver apontado para Barton, enquanto o homem recuava lentamente em direção à porta. No limiar, Barton parou, seus olhos encontrando os de Sofia sobre o ombro de Thomas. Ele nunca vai parar de procurar por você, ele disse, sua voz quase com pena. Você sabe disso, não sabe? Você nunca estará livre dele. Eu já estou, Sofia respondeu, sua voz mais forte do que havia sido. Diga a Victor que ele não tem mais poder sobre mim. A boca de Barton se apertou, mas ele não disse mais nada, escorregando pela porta e para a escuridão crescente. Thomas seguiu até a varanda, observando até que o homem montasse seu cavalo e partisse, indo para o norte como instruído. Somente quando Barton estava bem fora de vista, Thomas coldrou sua arma e retornou para dentro, onde ele encontrou Sofia caída contra a parede, o rifle agora no chão ao lado dela, seu rosto pálido de exaustão e estresse. Sofia! Thomas correu para o lado dela, reunindo-a em seus braços. Ela se sentiu frágil contra ele, tremendo com a adrenalina gasta. Você está machucada? Ele te tocou? Ela balançou a cabeça fracamente. Não, ele apenas me surpreendeu. Eu estava cochilando e então a porta se abriu. Sua voz falhou. Sinto muito. Eu deveria tê-la mantido trancada. Eu pensei que você voltaria logo e... Shaker. Thomas acalmou, levantando-a gentilmente e carregando-a para a cama. Não é sua culpa. Eu nunca deveria ter te deixado sozinha. Enquanto ele a acomodava na cama, Thomas notou uma mancha escura se espalhando nas costas de sua camisa. Você rasgou seus pontos, ele disse, preocupação aguda em sua voz. Deixe-me ver. Cuidadosamente, ele ajudou Sofia a rolar para o lado, então levantou sua camisa o suficiente para examinar a ferida. Como ele havia temido, alguns dos pontos cuidadosos do Dr. Patterson haviam se rasgado, e sangue fresco estava jorrando da ferida reaberta. Eu preciso limpar isso e amarrá-lo firmemente, ele disse, alcançando os suprimentos médicos que o médico havia fornecido. Pode doer. Sofia la sentiu sombriamente. Faça o que você precisa fazer. Thomas trabalhou o mais gentilmente possível, limpando a ferida com antisséptico que fez Sofia chiar de dor, então aplicando pressão até que o sangramento diminuísse. Ele não conseguia substituir os pontos que exigiriam a habilidade do médico, mas ele podia enfaixar a ferida firmemente o suficiente para mantê-la fechada até de manhã. Nós precisaremos trazer o Dr. Patterson aqui amanhã, Thomas disse enquanto ele segurava a bandagem. Eu não gosto do aspecto disso. Sofia pegou seu pulso enquanto ele terminava. Thomas, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Você sabe que Barton vai contar tudo a Holloway, que estou viva, que estou com você. Ele virá atrás de nós dois agora. Thomas cobriu a mão dela com a sua. Deixe-o vir, ele disse ferozmente. Eu quis dizer o que eu disse, Sofia. Eu não vou deixar ele te levar. Você não entende do que ele é capaz, Sofia insistiu. Ele tem dinheiro, homens, influência, e eu tenho uma arma, um bom cavalo e uma mulher pela qual vale a pena lutar. Thomas interrompeu, seus olhos verdes intensos enquanto eles seguravam os dela. Isso parece probabilidades justas para mim. Algo vacilou no olhar de Sofia, surpresa, talvez, ou admiração. Por quê? Ela perguntou suavemente. Por que você arriscaria sua vida por mim? Thomas hesitou, então decidiu que a verdade era a única resposta que importava. Porque nos 4 dias desde que eu te peguei caindo, eu comecei a me importar com você mais do que eu pensei ser possível. Ele disse simplesmente. Porque você merece uma chance na vida que você quer um jardim, um pequeno lugar seu, paz. E porque o pensamento de você de volta com aquele homem me faz querer incendiar o mundo. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Eu me importo com você também, ela sussurrou. Mas eu não posso te pedir para lutar minhas batalhas. Você não pediu, Thomas apontou. Eu ofereci. Ele escovou uma mecha de cabelo dourado do rosto dela, seu toque terno. Mas agora você precisa descansar.
Nós vamos descobrir nosso próximo movimento pela manhã. As pálpebras de Sofia já estavam ficando pesadas. A combinação de dor, perda de sangue e exaustão emocional cobrando seu preço. Fique comigo, ela murmurou enquanto o sono começava a tomá-la. Sempre, Thomas prometeu, acomodando-se na cadeira ao lado da cama dela, seu revólver ao fácil alcance. Enquanto Sofia adormecia, ele manteve a vigília, sua mente trabalhando através de suas opções. Ao amanhecer, Thomas havia tomado sua decisão. Eles não podiam ficar na cabana, não era defensável o suficiente, e Holloway agora sabia onde encontrá-los. Eles precisavam de um novo santuário, em algum lugar que os homens de Holloway não pensariam em procurar. No momento em que Sofia acordou, Thomas delineou seu plano. O rancho que eu mencionei o à venda ao norte daqui. Os proprietários já se mudaram, mas a casa ainda está mobiliada. É remoto, com boas linhas de visão em todas as direções. Ninguém nos esperaria lá. Mas seus suprimentos, suas coisas, Sofia começou, podem ser substituídos, Thomas disse firmemente. O que não pode ser substituído é você. Ele sentou-se ao lado dela na cama. Sofia, eu preciso que você seja forte por apenas um pouco mais. Você pode cavalgar? A jornada é de cerca de 3 horas. Sofia se impulsionou para sentar, encolhendo-se mais determinada. Eu posso cavalgar. Apenas me ajude a ficar de pé. Thomas enviou por médico. Patterson, antes que eles partissem, usando um menino local que entregava suprimentos para chamar o médico. O médico chegou prontamente, franzindo a testa para a ferida reaberta de Sofia, mas entendendo a urgência de sua situação, uma vez que Thomas explicou sobre a visita de Barton. Cavalgar será doloroso, Patterson avisou enquanto ele recolocava os pontos rasgados. Mas se você está determinada a ir, pelo menos a ferida está limpa. Troque a bandagem diariamente e tente não puxar estes pontos novamente. Ele entregou a Thomas uma garrafa de láudano para a dor durante a jornada. Eles partiram assim que Sofia foi costurada e vestida com as roupas novas. Thomas havia comprado um vestido azul simples, que era ligeiramente grande demais, mas utilizável. Thomas a ajudou a subir em sua égua mais gentil, então montou seu próprio garanhão. Eles cavalgaram para o norte, pegando uma rota sinuosa através de áreas arborizadas, sempre que possível para minimizar sua visibilidade. A jornada foi difícil para Sofia. Embora ela nunca reclamasse, Thomas podia ver a dor em sua expressão tensa, na maneira como ela agarrava o chifre da sela com intensidade de nós dos dedos brancos. 2 vezes eles pararam para que ela pudesse descansar, e Thomas lhe deu pequenos goles de láudano para amenizar o pior da agonia. Pelo meio da tarde, eles subiram uma pequena colina, e o rancho se estendeu diante deles uma casa modesta com um celeiro e curral, aninhada em um vale com um riacho serpenteando através dele. A terra ao redor era boa pastagem, salpicada de choupos e bisseccionada por cercas de trilhos rachados, precisando de algum reparo. É lindo, Sofia respirou. As primeiras palavras que ela havia falado em mais de 1 hora. Poderia ser lar, Thomas disse baixinho, observando o rosto dela. Para nós dois, se você quisesse. Sofia virou-se para ele, surpresa evidente em sua expressão. Thomas, eu sei que é súbito. Ele apressou-se. Eu sei que nos conhecemos há apenas alguns dias, mas às vezes a vida te mostra seu caminho das maneiras mais estranhas. Ele estendeu a mão através do espaço entre seus cavalos para pegar a mão dela. Eu não estou pedindo promessas, Sofia. Apenas uma chance. Fique comigo, Curry, e veja se este poderia ser o lugar que você tem procurado. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia, mas um sorriso rompeu através delas como o sol depois da chuva. Eu gostaria disso, ela sussurrou. Muito. A casa estava empoeirada de desuso, mas de outra forma em boa condição. Uma estrutura simples de 2 quartos com uma grande cozinha e uma sala de estar confortável. Enquanto Sofia descansava em um sofá que Thomas apressadamente limpou das capas de pó, ele protegeu a casa, verificando fechaduras em portas e janelas,
planejando posições defensivas, descarregando os suprimentos que eles haviam trazido. Naquela noite, enquanto eles sentavam diante de um fogo que Thomas havia construído na lareira de pedra, Sofia fez a pergunta que estava nas mentes de ambos. O que fazemos sobre Holloway? Thomas considerou antes de responder. Nós temos algumas opções. Nós poderíamos continuar correndo, sempre ficando um passo à frente. Nós poderíamos tentar raciocinar com ele, oferecer-lhe dinheiro para deixá-lo em paz. Sua mandíbula apertou. Ou nós poderíamos nos manter firmes e lutar se chegar a isso. Ele não será convencido, Sofia disse com certeza, e estou cansada de correr. Ela olhou ao redor do quarto, então de volta para Thomas. Eu quero ficar aqui. Eu quero construir algo real. Sua voz se fortaleceu com resolução. Se Holloway vier, nós o enfrentaremos juntos. Thomas assentiu, orgulho e admiração inchando em seu peito. Juntos, ele concordou. As próximas 2 semanas passaram em paz relativa. A ferida de Sofia curou firmemente e sua força retornou mais rapidamente do que Thomas havia ousado esperar. Logo ela foi capaz de se mover pela casa livremente, até mesmo aventurando-se para fora para sentar na varanda e respirar o ar puro da montanha. Durante este tempo, Thomas cavalgou para a cidade apenas uma vez para formalmente comprar o rancho. Ele pagou em dinheiro, usando a maioria de suas economias, e registrou a escritura tanto em seu nome quanto no de Sofia, um ato que levantou as sobrancelhas do gerente do banco, mas não gerou nenhum comentário. Enquanto em Ordway, Thomas se manteve alerta para qualquer sinal dos homens de Holloway, mas a cidade parecia quieta, não perturbada por influências externas. Enquanto abril virava maio, Sofia começou a ajudar com pequenas tarefas ao redor do rancho, cozinhando refeições, plantando uma horta, consertando roupas. Eles caíram em um ritmo fácil juntos, trabalhando lado a lado durante o dia e conversando até tarde da noite, compartilhando histórias de seus passados e sonhos para seu futuro. Seus crescentes sentimentos um pelo outro permaneceram em grande parte não ditos, mas eram evidentes em cada olhar, cada toque casual, cada sorriso compartilhado. Thomas se viu observando Sofia quando ela não estava olhando o jeito que a luz do sol pegava em seu cabelo dourado, os movimentos graciosos de suas mãos enquanto ela trabalhava, a determinação em seu perfil enquanto ela enfrentava uma tarefa difícil. Por sua parte, Sofia parecia florescer na segurança do rancho, gradualmente despojando-se da cautela que havia se tornado segunda natureza durante seus meses em fuga. Ela riu mais facilmente, falou mais livremente e começou a olhar para o futuro com esperança em vez de medo. Uma noite, enquanto eles sentavam na varanda observando o pôr do sol pintar o céu ocidental em tons de ouro e carmesim, Thomas finalmente deu voz ao que havia crescido entre eles. Eu estou me apaixonando por você, ele disse simplesmente, seus olhos nas montanhas distantes. Eu sei que é rápido, e eu sei que você tem razões para ser cautelosa. Mas eu queria que você soubesse. Sofia ficou quieta por um longo momento. Tão longo que Thomas começou a temer que ele tivesse ido longe demais. Então a mão dela encontrou a dele, seus dedos entrelaçando-se. Eu me apaixonei por você no dia em que você me pegou. Ela respondeu suavemente. Quando eu estava caindo, quando eu pensei que estava morrendo, e eu olhei para seus olhos. Ela virou-se para encará-lo. Eu vi algo que nunca havia visto antes. Alguém que me pegaria, não apenas meu corpo, mas tudo de mim. Thomas estendeu a mão para tocar sua bochecha, seus dedos calejados gentis contra a pele dela. Eu sempre vou te pegar, ele prometeu, por tanto tempo quanto você me deixar. O primeiro beijo deles foi terno, uma exploração delicada que rapidamente se aprofundou em algo mais apaixonado, uma expressão física do laço que havia se formado entre eles através de perigo e cura, confidências compartilhadas e tarefas diárias simples. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhos brilhando com admiração e desejo.
Se as coisas fossem diferentes, Sofia começou hesitantemente. Se fôssemos apenas um homem e mulher que haviam se conhecido em circunstâncias ordinárias. Eu te cortejaria apropriadamente, Thomas terminou para ela. Eu te traria flores e te levaria para danças. Eu pediria a permissão de seu pai para me casar com você. O sorriso de Sofia estava tingido de tristeza. Meu pai teria gostado de você. E eu teria gostado dele, Thomas respondeu. Mas as circunstâncias, sendo o que elas são, ele pegou ambas as mãos dela nas suas. Sophia Winters, eu não quero esperar por algum tempo apropriado e imaginado. Eu quero construir uma vida com você, bem aqui começando agora. Você se casa comigo? A alegria iluminou o rosto de Sofia. Sim, ela disse simplesmente. Nada me faria mais feliz. A celebração deles foi interrompida pelo som distante de cavaleiros se aproximando múltiplos cavalos, movendo-se a um ritmo constante pela estrada em direção ao rancho. Instantaneamente alerta, Thomas se levantou, ajudando Sofia a ficar de pé. Entre, ele disse urgentemente. Pegue o rifle e vá para o quarto nos fundos da casa. Se você ouvir tiros, eu não estou me escondendo, Sofia interrompeu sua voz firme. Não mais. Quem quer que seja, nós os enfrentamos juntos. Seus olhos seguraram os dele, inabaláveis. Você prometeu. Thomas queria argumentar, insistir em protegê-la, mas ele reconheceu o aço em seu olhar. Esta era a mulher que havia sobrevivido a Victor Holloway, que havia suportado ser baleada e caçada, que nunca havia desistido apesar das probabilidades esmagadoras. Ele assentiu uma vez, aceitando a decisão dela. Juntos, eles se moveram para dentro, coletando armas, o revólver e rifle de Thomas, uma espingarda que eles haviam encontrado na casa. Eles se posicionaram perto das janelas com vistas claras da estrada que se aproximava, esperando em tenso silêncio enquanto os cavaleiros se aproximavam. Através do anoitecer que se aproximava, Thomas contou 5 homens liderados por uma figura em um magnífico cavalo preto. Mesmo à distância, havia algo imponente na postura do cavaleiro líder e arrogância no posicionamento de seus ombros. Holloway, Sofia sussurrou, seu rosto pálido mas resoluto. O da frente. Thomas assentiu sombriamente. 5 contra 2. Não são probabilidades ideais, mas não impossível, Sofia respondeu, verificando se sua espingarda estava carregada. Victor não é muito de um lutador ele mesmo. Ele paga outros para fazer seu trabalho sujo. Fique fora da vista o máximo possível, Thomas instruiu. Deixe-me fazer a conversa primeiro. Talvez possamos resolver isso sem derramamento de sangue. Os cavaleiros pararam no pátio antes da casa, espalhando-se em um semicírculo de frente para a varanda da frente. O cavaleiro líder Holloway desmontou com graça fluida, entregando suas rédeas a um de seus homens. Ele tinha talvez 45, bonito de uma forma fria, com fios prateados em seu cabelo escuro em um terno caro, que parecia fora de lugar na paisagem acidentada. Pitoresco, ele observou alto, olhando ao redor do rancho com óbvio desdém. Embora eu suponha que te sirva, Sofia, sempre brincando de ser uma simples garota do campo, não era você? Apesar de tudo que eu te dei, Thomas subiu na varanda, seu rifle segurado casualmente mais pronto. Sr. Holloway, eu presumo. Os olhos de Holloway se estreitaram enquanto eles se fixavam em Thomas. E você deve ser o cowboy que tem abrigado minha propriedade. Sofia pertence a si mesma. Thomas respondeu uniformemente. E esta é terra privada. Você está invadindo. Holloway riu, um som sem humor, quão encantadoramente ingênuo. Sofia e eu temos um arranjo quando ela quebrou, quando ela roubou de mim e fugiu. Eu simplesmente vim para reclamar o que é meu. Seu olhar frio mudou para a porta atrás de Thomas, onde Sofia agora estava, espingarda em mãos. Olá, minha querida. Você está parecendo bem, considerando o relatório de Barton sobre sua condição. Vá embora, Victor.
Sofia chamou, sua voz firme apesar do ligeiro tremor que Thomas podia ver em suas mãos. Não há nada para você aqui. Pelo contrário, Holloway respondeu suavemente. Você está aqui, e eu fui a considerável despesa e problema para te encontrar. Ele ajustou suas luvas, um gesto casual em desacordo com a tensão do momento. Agora podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Venha comigo agora, devolva o que você roubou e talvez eu seja leniente. Recuse e... Ele gesticulou em direção a seus homens, todos os quais tinham suas mãos perto de suas armas. Thomas deu um passo ligeiramente para o lado, bloqueando Sofia mais completamente da vista de Holloway. Ela não vai a lugar nenhum com você, ele disse, sua voz endurecendo. Este é o seu único aviso, Holloway. Volte para seu cavalo e cavalgue para longe. Não volte. A expressão de Holloway escureceu. Você não parece entender a situação, cowboy. Eu não sou um homem acostumado a ter o que quero negado. Ele estalou os dedos e seus homens sacaram suas armas. Última chance, Sofia. Venha pacificamente ou veja seu último protetor morrer antes de você se juntar a mim de qualquer maneira. Eu não tenho nada seu, Victor. Sofia respondeu, movendo-se para ficar ao lado de Thomas, apesar de sua tentativa de mantê-la atrás dele. Eu peguei apenas o que era legitimamente meu, o dinheiro que você me pagou, as roupas nas minhas costas. Você pegou mais do que isso, Holloway rosnou, sua compostura rachando ligeiramente. Você pegou minha dignidade, minha reputação. As pessoas sussurram que Victor Holloway não conseguia manter sua mulher na linha, que ela preferia uma existência sem dinheiro à minha generosidade. Sua voz abaixou perigosamente. Ninguém me deixa, Sofia. Ninguém. Thomas reconheceu o momento em que a negociação se tornou impossível. Ele viu isso nos olhos de Holloway, uma frieza, uma determinação que não aceitaria nada menos que a vitória completa. Ao lado dele, Sofia tensionou, chegando à mesma percepção. Então eu sinto muito que tenha que terminar assim, Thomas disse baixinho. Em um movimento fluido, ele levantou seu rifle e atirou, atingindo o homem diretamente à direita de Holloway, o que tinha sua arma já semi-sacada. O caos irrompeu. Thomas mergulhou para o lado, puxando Sofia com ele enquanto balas estilhaçavam o corrimão da varanda. Eles caíram pela porta da frente, ganhando a proteção das paredes grossas da casa. Lá fora, Holloway estava gritando ordens enquanto seus homens se espalhavam, buscando ângulos para atirar na casa. As janelas, Thomas ofegou, já rastejando em direção a uma de suas posições defensivas. Lembre-se do plano. Sofia assentiu sombriamente, movendo-se para sua janela atribuída ao lado da casa. Thomas havia se preparado para esta possibilidade, empilhando móveis para criar cobertura perto de pontos estratégicos, dando-lhes posições protegidas de onde defender a casa. O tiroteio que se seguiu foi breve, mas intenso. Thomas, atirando metodicamente de sua posição, conseguiu ferir outro dos homens de Holloway. Sofia, embora menos experiente com armas de fogo, manteve fogo de cobertura suficiente para evitar que os atacantes invadissem a casa. A maré virou quando um dos homens de Holloway tentou alcançar a porta dos fundos. Sofia, antecipando este movimento, havia mudado de posição e estava esperando. Seu tiro de espingarda pegou o homem no ombro e peito, não o matando, mas o tirando da luta. Holloway! Thomas gritou durante uma pausa no tiroteio. Você está com apenas 2 homens. Pegue-os e vá antes que mais de vocês se machuquem. Houve um momento de silêncio, então a voz de Holloway soou mais perto do que antes ele havia alcançado o lado da casa. Talvez ainda possamos chegar a um acordo, ele chamou. Eu sou um homem razoável. Diga seu preço pela mulher. Ela não está à venda, Thomas respondeu ferozmente, e nem sua liberdade. Outra pausa. Então o som de movimento, passos correndo. Um cavalo relinchando em alarme. Thomas arriscou um olhar através de sua janela e viu Holloway correndo em direção à casa, usando seus homens feridos como cobertura, um revólver em sua mão.
Sofia, ele está entrando, Thomas avisou, já se movendo para interceptá-lo. Ele alcançou a porta da frente justo quando Holloway irrompeu por ela, ambos os homens colidindo com força suficiente para fazê-los cambalear. Holloway era surpreendentemente forte para sua idade e compleição, e sua raiva lhe emprestou poder adicional. Ele bateu Thomas contra a parede, seu revólver pressionado contra a garganta do cowboy. Eu vou te matar, Holloway sibilou, seu rosto contorcido de fúria. Eu vou te matar e levá-la de qualquer maneira. Thomas lutou contra o aperto de Holloway, mas o cano da arma cravou-se dolorosamente em sua traqueia, tornando difícil respirar, muito menos revidar eficazmente. Victor. A voz de Sofia cortou a tensão como uma faca. Ela estava na porta da cozinha, sua espingarda apontada diretamente para as costas de Holloway. Deixe-o ir, ou eu juro que vou atirar. Holloway congelou, mas não soltou Thomas. Você não vai atirar em mim, Sofia, ele disse, confiança em sua voz apesar da situação. Você não tem isso em você para matar um homem a sangue frio. Você está certa, Sofia concordou, sua voz firme. Eu nunca quis machucar ninguém, mas você não está me dando escolha. Ela deu um passo à frente. Eu não vou voltar para você, Victor. Nunca. Esta é minha casa agora. Este é o homem que eu amo. Se você me força a escolher entre sua vida e a dele, eu escolho ele. Algo em seu tom deve ter convencido Holloway de sua sinceridade. Seu aperto em Thomas afrouxou ligeiramente, incerteza piscando em seu rosto pela primeira vez. Foi toda a abertura que Thomas precisava. Com um súbito surto de força, ele bateu a mão da arma de Holloway para cima, o revólver descarregando-o inofensivamente no teto. Os dois homens se engalfinharam, colidindo com móveis enquanto cada um lutava pelo controle da arma. Thomas era mais jovem, mais forte, mas Holloway lutou com o desespero de um homem que nunca havia aceitado a derrota. Eles caíram pela porta da frente, na varanda, ainda lutando pela arma. Um tiro soou, e Thomas sentiu uma dor ardente ao longo de suas costelas. Holloway havia conseguido atirar, a bala roçando o lado de Thomas. Com um rugido de dor e determinação, Thomas finalmente arrancou o revólver do aperto de Holloway, atirando-o para longe no pátio. Seu punho conectou-se com a mandíbula de Holloway uma vez, duas vezes, até que o homem mais velho cambaleou para trás, sangue escorrendo de seu lábio rachado. Acabou. Thomas ofegou, pressionando uma mão em seu lado sangrando. Seus homens estão caídos ou correndo. Você perdeu. Holloway limpou o sangue de sua boca, ódio queimando em seus olhos. Nunca acaba, ele cuspiu. Eu tenho conexões que você não pode imaginar. Eu vou trazer a lei sobre você alegar que você a sequestrou, roubou de mim. Eu vou arruinar vocês dois. Não, você não vai, veio a voz de Sofia da porta. Ela subiu na varanda, sua espingarda ainda em mãos, mas abaixada agora. Porque se você tentar, eu vou contar a cada jornal daqui até Denver que tipo de homem você realmente é, como você mantém mulheres, como você as trata. Seu queixo levantou desafiadoramente. Sua reputação, sua preciosa posição na sociedade, tudo desmoronaria. É isso que você quer, Victor? Incerteza cruzou o rosto de Holloway, rapidamente substituída por cálculo. Ele endireitou sua jaqueta arruinada, parte de sua compostura retornando. Você está blefando, ele disse, mas havia um toque de dúvida em sua voz. Tente-me, Sofia desafiou, dando um passo à frente. Ou você pode aceitar que eu segui em frente, que eu não quero mais nada a ver com você e nos deixe em paz. Holloway olhou de Sofia para Thomas e de volta novamente, pesando suas opções. Finalmente ele deu uma curta, amarga risada. Ele não vai te fazer feliz, você sabe, ele disse para Sofia. Homens como ele, eles não entendem mulheres como você. Ele vai te entediar dentro de 1 ano.
Esse é um risco que estou disposta a correr, Sofia respondeu calmamente. Holloway olhou para ela por um longo momento, algo quase como arrependimento cruzando suas feições. Então ele se endireitou, seu rosto endurecendo em sua máscara usual de controle. Mantenha-a então, ele disse a Thomas, mas saiba isso se eu alguma vez vir qualquer um de vocês em Denver, todas as apostas estão canceladas. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e caminhou rigidamente para seu cavalo. Seus homens restantes, vendo seu empregador recuar, começaram a fazer o mesmo, ajudando seus camaradas feridos a montar. Thomas e Sofia ficaram lado a lado na varanda, observando enquanto Holloway e seus homens cavalgavam para longe, a poeira dos cascos de seus cavalos dourada na luz do sol poente. Você acha que ele vai manter sua palavra? Thomas perguntou baixinho. Eu acho que o orgulho dele importa mais para ele do que eu jamais importei, Sofia respondeu. Contanto que ele possa dizer a si mesmo que ele escolheu me deixar ir, que foi sua decisão. Ela encolheu os ombros. Ele encontrará outra pessoa para controlar. Alguém mais jovem, mais complacente. Thomas colocou seu braço ao redor da cintura dela, puxando-a para perto. Você está bem? Sofia encostou a cabeça em seu ombro. Eu nunca pensei que estaria livre dele, ela sussurrou. Não verdadeiramente. Ela olhou para Thomas, admiração em seus olhos. Mas eu sou, não sou? Realmente acabou. Acabou, Thomas confirmou, beijando sua testa. E algo novo está começando. Eles se casaram 2 semanas depois na pequena igreja em Ordway, com o Dr. Patterson e o xerife Miller como testemunhas. Sofia vestiu um simples vestido branco que ela havia costurado ela mesma, com flores silvestres em seu cabelo. Thomas vestiu sua melhor camisa e um novo colete, seus olhos nunca deixando o rosto de Sofia enquanto eles proferiam seus votos. O rancho floresceu sob seus cuidados. Thomas comprou gado e cavalos, gradualmente construindo um rebanho respeitável. O jardim de Sofia se expandiu de básicos de cozinha para incluir flores e ervas medicinais que ela vendia na cidade. Juntos, eles repararam cercas, pintaram a casa e transformaram a propriedade em um verdadeiro lar. A notícia do conhecimento de cura de Sofia se espalhou e logo mulheres de milhas ao redor estavam vindo a ela por remédios e conselhos. Ela descobriu um dom para a parteira, trazendo nova vida ao mundo com mãos hábeis e um coração compassivo. Era trabalho de cura, ajudando a apagar as memórias de seu tempo com Holloway e substituí-las por propósito e orgulho. Thomas se dedicou à pecuária como se tivesse nascido para isso. Sua afinidade natural com animais, um instinto pela terra servindo o bem. Sob sua gestão, o rancho que eles nomearam Sunnyside pela maneira como a luz da manhã banhava os pastos orientais em ouro, tornou-se conhecido por seu gado de qualidade e negócios justos. A felicidade deles não foi sem desafios. O trabalho era duro, o tempo às vezes cruel. Havia secas que ameaçavam as colheitas, invernos que ameaçavam o rebanho. Mas eles enfrentaram cada obstáculo juntos, seu laço crescendo mais forte com cada luta e triunfo compartilhado. 1 ano após seu casamento, enquanto a primavera trazia novo crescimento ao rancho Sunnyside, Sofia descobriu que ela estava esperando seu primeiro filho. A notícia os encheu ambos com alegria e apreensão. A paternidade era território desconhecido. Uma nova aventura que nenhum dos dois havia antecipado quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez naquele dia fatídico em Ordway. E se eu não for uma boa mãe? Sofia se preocupou uma noite enquanto eles sentavam na varanda, assistindo ao pôr do sol, um ritual diário que eles haviam mantido desde seus primeiros dias no rancho. Eu não tive exatamente uma criação normal. Thomas pegou a mão dela, seu polegar traçando círculos na palma dela. Você será uma mãe incrível, ele a assegurou. Você é gentil, paciente, forte, tudo que uma criança precisa. E você será um pai maravilhoso, Sofia respondeu, encostando-se nele. Nosso bebê tem sorte de ter você.
O filho deles nasceu em uma manhã fresca de outubro de 1881, um menino saudável com os olhos verdes de seu pai e um tufo de cabelo que prometia ser da mesma tonalidade dourada que a de sua mãe. Eles o nomearam David James Summers, David pelo pai de Thomas e James pelo irmão de Sophia. Sophia, que viajou de Boston para conhecer seu sobrinho e dar sua bênção à irmã, cujos sacrifícios haviam tornado sua educação possível. Olhando para sua família, seu marido embalando o filho deles, seu irmão de pé orgulhosamente ao lado deles, Sofia sentiu um senso de completude que ela nunca havia esperado encontrar. O caminho que a havia trazido aqui havia sido doloroso, cheio de escuridão e medo, mas a havia levado a este momento, esta vida, este amor. 2 anos depois, Sofia deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Eles nomearam Michael e Elizabeth. A família de verão estava completa, seu lar cheio de risadas, lágrimas ocasionais e a energia sem fim de 3 crianças ativas. À medida que os anos passavam, a memória de Victor Holloway desbotou, tornando-se nada mais que uma sombra de uma vida anterior. Ocasionalmente, viajantes de Denver traziam notícias. Holloway havia se casado com uma jovem de uma família rica, havia expandido seus interesses comerciais, havia sofrido reveses financeiros durante uma recessão. Mas essas histórias não detinham mais poder sobre Sofia. Eram simplesmente contos sobre um estranho que havia uma vez ameaçado sua felicidade, mas ultimamente falhado. Uma noite de verão em 1889, enquanto Thomas e Sofia sentavam em sua varanda, assistindo seus filhos perseguirem vagalumes no anoitecer que se aproximava, Thomas fez uma pergunta que há muito tempo estava em sua mente. Você alguma vez se arrepende? Escolher esta vida em vez do conforto que Holloway oferecia. Sofia olhou ao redor para seu rancho, a casa robusta que eles haviam expandido para acomodar sua família crescente, o jardim próspero, o gado saudável pastando em campos distantes. Ela pensou em seus filhos, fortes e curiosos, crescendo livres sob o céu do Colorado. E ela olhou para Thomas, seu rosto marcado pelo sol e trabalho, mas ainda bonito, ainda olhando para ela com o mesmo amor e admiração que ele havia mostrado no dia em que ele a pegou caindo. Nunca, ela disse com completa convicção, nem por um único momento. Thomas sorriu, pegando a mão dela na sua. Nem eu, ele disse suavemente. Embora às vezes eu pense em quão perto chegamos de nunca nos encontrar, se você não tivesse estado correndo por Ordway naquele dia, se eu não tivesse estado exatamente naquele ponto. Eu acredito que algumas coisas são feitas para ser, Sofia disse, apertando a mão dele. De todos os lugares para onde eu poderia ter corrido, todos os momentos em que o homem de Holloway poderia ter me alcançado, aconteceu lá, então com você por perto. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Eu fui baleada nas costas enquanto corria, e você me pegou antes que eu atingisse o chão. Foi o pior momento da minha vida, e o melhor porque me trouxe a você, a nós, Thomas corrigiu gentilmente, envolvendo o seu braço ao redor dela, a esta vida que construímos juntos. Enquanto a escuridão se assentava sobre o rancho Sunnyside, enquanto o riso de seus filhos ecoava pelo pátio, Thomas e Sofia permaneceram na varanda, suas mãos entrelaçadas, seus corações cheios. Eles haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas parceria, força e uma visão compartilhada do que a vida poderia ser. E tudo havia começado com um tiro, uma queda e um cowboy que havia estado no lugar certo, exatamente na hora certa para pegar uma mulher que havia estado correndo toda a sua vida até que ela encontrou uma razão para ficar.